Ó, continuando a aula passada, a gente estava falando sobre métodos hormonais vão impedir a ovulação, certo? Pílulas como remédios. Eu botei aqui, impede a ovulação, se elas são hormonais é porque elas vão liberar hormônios, certo? As pílulas vão liberar aqui hormônios, os dois hormônios femininos. Progesterona, bota aqui abreviado, certo? E estrógeno. Você pode se perguntar, né? Professor, por que não tem métodos hormonais masculinos? Todos eles são femininos, certo? É uma questão muito debatida aí pela ciência. A gente precisa entender, né, que a ciência ela está inserida no contexto social que a gente vive. Então, o que é que significa? Significa que, para se fazer uma pesquisa, você tem que ter investimento. E para ter investimento, as pessoas têm que lucrar algo com aquilo. Muita gente se pergunta, por que as vacinas do coronavírus foram tão rápidas? Porque teve muito investimento, muito dinheiro, bilhões e bilhões aí. Só os Estados Unidos deu mais do que 5 milhões. Bilhões, na verdade. Certo? Só os Estados Unidos, fora a Alemanha, a Rússia e etc. Então, se teve um investimento muito alto para que se tivesse estudo de novas vacinas para o coronavírus. Certo? Por que não existe tratamento para, por exemplo, HIV? Uma vacina para HIV? São pouquíssimas pesquisas, porque não tem um investimento massivo, porque não é de interesse geral que se tem uma vacina do HIV, é interesse de uma pequena parte da população. E aí os estudos são feitos mais devagar. E por que não existe métodos hormonais masculinos e femininos? Por quê? Como eu falei para vocês, todo remédio, todo medicamento que vai alterar nosso corpo, ele vai agir em tudo. Por exemplo, quando você muda com alguém, sei lá, Evelyn ficou chateada com Vanessa, certo? Evelyn vai mudar a atitude dela com Vanessa. Só que todo mundo ao redor vai perceber, né? Isso é coincidência, você sabia? Mas aconteceu mesmo? Okay. Não, só tô falando aqui um exemplo. Então você está fazendo a nossa Ó. O corpo humano é do mesmo jeito. Quando algo entra no nosso corpo diferente, eu quero só melhorar meu humor, como carbonato de lítio. Só que todo o corpo vai ser alterado. Eu não vou só ter ação específica, eu vou ter uma alteração geral. E aí é que vem os efeitos colaterais, certo? Por quê? Se eu tomar um remédio para ter uma ação só que ele está no meu corpo, ele vai agir o que a gente chama de sistematicamente. O que é que significa isso? Sistematicamente, significa que ele vai agir de forma geral, certo? Ele vai ter sim aquela ação que eu estou desejando, mas ele vai ter outras ações. E aí essas outras ações podem ser positivas e negativas, certo? São chamados efeitos colaterais. O que é efeito colateral? É o resultado do medicamento não esperado. Aqui eu falo não esperado no sentido de eu não queria que aquilo acontecesse, mas aquilo vai acontecer, certo? Não é não esperado no sentido de é uma surpresa para mim, eu não sei que vai ter efeito colateral. Sim, os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, dentistas e veterinários e biólogos sabem que existe efeito colateral. Duas coisas. Primeiro, todo mundo sabe que tem efeito colateral, certo? Tem alguns efeitos colaterais que são gerais, tipo carbonato de lítio dá sonolência. Então todo mundo que toma carbonato de lítio vai ficar com muito sono, certo? Histamin, por exemplo, não sei se vocês já tomaram histamin, que é um remédio para garganta. Dá muito sono. Dá muito sono. Por quê? A histamina, ela é o hormônio da concentração. A gente tem muita histamina para concentração. Qual é o período que a gente tem mais histamina no corpo? De manhã. Por isso que a maioria das pessoas estuda de manhã. Quando você toma um histamina, é péssimo. É melhor vocês faltarem à escola, porque vai dar no mesmo. Certo? Porque você vai ter diminuição do nível do hormônio da histamina e você não vai ter nenhuma concentração durante seu dia, durante 24 horas.
Pode. Isso é chamado de janela terapêutica. Tipo, funciona assim. É igual a gente mesmo, ser humano. Por exemplo, Pedro estressa muito Adriel. A primeira vez que Pedro estressa Adriel ficava muito chateado. Pô, vou dar em Pedro. A segunda vez, Adriel continua chateado. Na 30ª vez que Pedro aperreia Adriel já não se importa mais. Certo? A mesma coisa são os remédios. Você vai estar lá usando, ele vai estar fazendo efeito. Só que vai chegar um momento que esse efeito ele vai passar, porque nosso corpo vai se acostumar com essa substância. E a gente não tem mais o efeito do medicamento e a gente passa a ter dependência. Pessoas morrem por isso. Por quê? Porque o remédio ele vai agir aqui no meu corpo. Certo? Está agindo. E aí, quando eu perdi a sensibilidade para ele, eu vou precisar de algo mais forte. Como, tipo, se Adriel não se estressa mais com Pedro tem duas alternativas. Ou ele para de estressar Adriel, ou ele estressa mais ainda. Certo? Se Pedro estressa mais ainda, Adriel tende a ficar mais estressado. Certo? Só que uma hora ele também vai se acostumar com isso. E aí Pedro vai ter que aumentar o estresse. E Adriel vai ficar mais estressado ainda. Vai chegar um momento que vai ser insustentável. Não é isso? No corpo humano, quando isso acontece com os medicamentos, as pessoas entram em colapso. Michael Jackson, por exemplo, morreu assim. De falência terapêutica, que a gente chama. Por quê? Ele está numa dependência tão grande de remédio que a dose que ele precisa para poder matar essa dependência matou ele. Certo? Isso é muito comum em profissões de alto estresse. Pessoas que têm muita dependência, começando com Rivotril. Pessoas que gostam muito de tomar remédio. Aquela galera que tem uma farmácia dentro da bolsa. Você abre a bolsa e pensa, tem 30 remédios. Né? Isso não é bom, meninos. Não sejam assim, por favor. Certo? Isso traz consequências a longo prazo muito grandes. Só tome remédio quando for realmente necessário. Certo? E, se possível, só tome antibiótico e só tome tarja preta se o médico receitar. Infelizmente, algumas farmácias hoje no Brasil ainda vendem de forma ilegal alguns antibióticos e remédios de tarja preta. Mas só comprem se for receitado pelo médico, certo? Isso não é brincadeira. E ainda assim, se você tiver uma condição melhor ou tiver mais tempo para tomar o remédio, só tome o remédio se você tiver a opinião de 2 especialistas. Por quê? Um médico, todo profissional é suscetível ao erro. Um médico ele pode errar. Ele não é Deus, não. Viu? Por exemplo, quando eu fazia estágio no laboratório, na Fiocruz, tinha uma mulher que fazia estágio comigo, uma mulher, ela tinha 30 anos. O sonho dela era engravidar. Certo? E ela conseguiu engravidar. Só que o médico, ele receitou acetil salicílico, que é o famoso AS. Certo? Acetil salicílico, ele impede a coagulação sanguínea. Se você tiver uma ferida e estiver tomando AS, seu sangue vai jorrar o tempo todo. Certo? Porque seu sangue não vai coagular, não vai formar aquela casquinha. E aí, essa mulher grávida, o médico receitou AS e ela teve hemorragias graves na gravidez, que é chamada de eclâmpsia. O que é a hemorragia? Quando o sangue começa a jorrar disparadamente. E o que aconteceu com ela? Ela morreu. Que é essa vai estudar? Sim, que trabalhava comigo. Ela morreu. Morreu. Digo que é chamado de eclâmpsia, que é quando a mulher tem uma hemorragia, ela perde muito sangue na hora E do o parto. bebê? Não, o bebê sobreviveu. Por que ela morreu? Por erro médico. Porque o médico não podia ter receitado esse medicamento para ela que tinha risco, que tinha história. O esposo dela processou. Quando ela teve esse filho, que foi na vivida, ele ganhou R$500 mil. 500 mil. Meio milhão. Diga. Isso não compensa, né? Ó,
Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Certo? Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Sempre tomem remédios, antibióticos, etc., com muita consciência. Se possível, tem que ter a opinião de mais de um médico, certo? Só quem pode receitar hoje no Brasil são médicos. Pode receitar tudo para humano, certo? Na área da boca, só dentista. Enfermeiro com especialização em obstetrícia pode receitar só para mulheres pós-parto, certo? Veterinários receitam para todos os tipos de animais, certo? Só esses profissionais podem receitar. Nenhum outro profissional, nenhum farmacêutico que está lá no balcão, ele pode receitar, certo? Mas isso não significa que ele não possa orientar. Vocês podem ter orientação sobre remédios com outras pessoas além do médico, certo? Orientação. Mas a receita lá para escrever só o médico, certo? E ainda assim, por exemplo, para receitar tarja preta, só quem tem residência ou especialização em psiquiatria. Você, além de ser médico, você tem que ser médico psiquiátrica ou neurologista, certo? Para poder receitar tarja preta. E voltando à pergunta, que eu me perdi aqui, mas vamos voltar, sobre por que não existe métodos hormonais masculinos. Alguém gostaria de explicar por quê? Não é o homem que engravida. Não. Qual o sentido da gente dar um método contraceptivo para alguém que só pode engravidar durante um curto período, 5 dias? E outra pessoa que pode gerar filho todo mês, durante todo mês. Como assim engravida durante? Não, você pode engravidar uma pessoa, pode não? A mulher só pode engravidar quando está fértil. O homem pode estimular a gravidez durante todo o mês. Ao invés de a gente impedir a inseminação, certo? Do homem, a gente impede a gravidez da mulher. E a partir disso a gente tem vários problemas dentro dos métodos contraceptivos. Por quê? Muitas mulheres não gostam de tomar nenhum tipo de pílula, porque isso vai mudar o ciclo menstrual. Eu estou jogando a pílula literalmente uma bomba de hormônio. Eu estou jogando aqui progesterona e estrogênio. Significa que aquele ciclo que eu mostrei para vocês, de 1 a 11 dias, até o 28º dia, ele é completamente mudado. E aí você vai mudar seu ciclo menstrual, você muda seu humor, você muda seu corpo. Porque quando você tem uma bomba de hormônios, Vanessa, você vai guardar mais líquido. Você guardando mais líquido, você tende a ficar mais gorda. Certo? Então, de fato, muitas mulheres engordam quando tomam pílulas, certo? Aqui não é ainda a pílula do dia seguinte, são pílulas em geral, certo? As pílulas, elas precisam ser tomadas durante 21 dias seguidos, certo? Quais os efeitos negativos das pílulas? Mal-estar, pode engordar, né? Dor no corpo, dor na cabeça, trombose. Alguém sabe o que é trombose? É. O que é a trombose? Se lembram aquela pelezinha, que eu acho que eu já falei aqui, que é formada de coágulo, que é chamada de coagulação. Quando você se corta, ele forma uma pelezinha por cima. Não é a casca, é só uma pele de sangue. Aí parou de sangrar. Certo? Quando você tem um corte, começa a sangrar. Depois forma uma pele bem fina. Aí para de sangrar. Certo? Esse processo chama de coagulação. Diga. Tem um beijo marido. Tá, tem. Coagulação é um processo que vai fazer com que seja impedido a saída de sangue. Certo? Só que esse coágulo ele pode ser formado em outras partes do corpo de forma errada. E principalmente em idoso. Por quê? O sangue do idoso ele circula mais devagar. Certo? E o que é que significa? Circulando mais devagar, eu vou ter maior possibilidade do sangue se unir e formar coágulos. Esses coágulos, quando são formados em outra região do corpo, eles são chamados de trombo. Passa.
É, tá bom. Ó, sim, falando sobre trombose, sim. Se formar o coágulo, trombose, se formar o coágulo em qualquer região do corpo que não seja na ferida, as células começam a se unir e formar literalmente uma bola que é chamada de trombo. Trombo dá origem ao nome de trombose. O quê? Porque elas acham que o corpo está cortado, sendo que não está. Porque o sangue está circulando mais devagar nas pessoas idosas, certo? Se eu formo um trombo na minha corrente sanguínea, eu posso obstruir alguma veia, alguma artéria, e eu paro a circulação sanguínea. E, consequentemente, eu morro, certo? Muitas pessoas que têm trombose, elas perdem algumas partes do corpo, a perna, a mão, ou até mesmo morrem, porque o trombo ele pode subir aqui na circulação, chegar no coração e parar o coração, e aí você morre. Certo? Ou então essa pessoa tem trombose, ela já vai morrer. Por quê? Não, porque o médico, se for rápido, o médico pode cortar o membro. Tipo, se for na perna, aí eu corto aqui, Aí o cara vai ficar com dói. melhor do que morrer, né? Aí eu vou ter que dar uma média de velho. Você vai fazer o problema, você sabe como é. Ó, então as pílulas gerais são o primeiro tipo de métodos hormonais. O segundo tipo são as mini pílulas. As mini pílulas, diferente das pílulas, elas só usam progesterona. A baixa circulação sanguínea. Tipo, o sangue ao invés de estar bem rápido, ele está bem devagar. Pessoas idosas. Se alimentar muito de carne, gordura, pressão alta, varize. Queimado, eu sou cavalo, né? As mini pílulas, elas devem ser tomadas diariamente. E elas também impedem a menstruação. Certo? As mini pílulas só têm progesterona, usadas diariamente, e elas têm a função aí de impedir. Não. Ó, o terceiro exemplo são os anticoncepcionais injetáveis, certo? Eles também só são a base de progesterona. Certo? Impede a ovulação, né? Que eu já botei ali. Ó. O que é isso aí, não? Acho que depois do intervalo. Ou na terceira aula. Diga. De que? Ó. Ó.
Os injetáveis são injeções que as mulheres tomam para impedir a ovulação, certo? Também acho que você já deve ter ouvido falar. Fulaninha usa injeção. Tava muito cedo. Já escutaram? Tipo, fulaninha usa injeção para não engravidar. Certo? Os hormônios injetáveis são um tipo de métodos hormonais usados. Tem dois tipos. 30 dias, certo? Significa que a cada 30 dias você tem que tomar uma nova injeção. E os de 15 dias. A cada 15 dias você toma uma nova injeção. Minha irmã, ela usava injeção e ela engravidou quando ela usava de 15 dias e ela foi mudar para 30 dias. Aí ela precisava ficar 4 dias sem tomar nenhuma injeção. E aí, nesses 4 dias, ela engravidou. Isso é vício. O quê? Isso vicia. Não, isso não. Certo? Então é importante ter cuidado no ciclo que você vai aí ter durante as injeções, certo? Também existem adesivos. Adesivos. Olha aquele bagulhinho que bota aí. Adesivo do rosto. São semanais. Estão copiando. Ó, o professor tem que copiar aquele nem Você vai lá no banheiro, vai ficar na cozinha. Tira muito. Isso não é da parte. Tem que copiar, viu, gente? Ô, professor, os injetáveis são de 15 dias, né? 15 ou de 15 Não dias. é. Desculpa. Ou 15 ou 15 dias. Certo? Adesivos. É um método muito bom. Você coloca um adesivo e ele vai injetando pequenas quantidades de hormônios no seu corpo, certo? Ele deve ser usado no primeiro dia da menstruação e ele é trocado toda semana. Ô, professor, Diga. Olha, tá, meu filho. é verdade que tem como uma pessoa ficar um mês de produto sem parar e depois acabar com isso? Isso é uma doença. É. Tem também tem. Se você botar no Google, você vai ver. Tem mulher que menstrua todo dia. Todo dia. Meu Deus! Por que você colocou pra mim? É, exatamente. Então, foi. Não sei, era um aparelho e ela falou disso pra muito tempo. Ela faz um mês pra tudo. As mini pílulas elas têm o poder de impedir a menstruação, certo? Quem tem casos graves de menstruação, menstrua todo dia, aí pode fazer tratamento. Ou retirando o útero, ou colocando. Aí não tem gravidade, né? O quê? Mas quando você retira o útero, você perde o equilíbrio hormonal do seu corpo. Porque os ovários eles não participam da produção de hormônios. E aí quem retira o útero tem um superaquecimento do corpo, sente muito mais calor, certo? Níveis de estresse, ansiedade, são muito altos em pessoas que retiram o útero, certo? Não pode engravidar mais não. 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 Ô, professor, uma amiga, se a mulher Ela pode. Depende. Depende. Ela pode menstruar todo dia por tipo, algum sangramento do útero em geral, certo? Aí ela sangra todo dia. Ou ela pode sangrar todo dia porque o endométrio, aquela camada que fica por cima, que fica dentro da vagina, ela não consegue se formar. E aí, se for esse caso, ela não consegue engravidar. Porque para você engravidar, você precisa ter o zigoto, que é a primeira célula humana, que é uma coisa mais alta. E ele tem que entrar dentro do endométrio. Se você não tem endométrio, se você está botando o endométrio para fora, você não tem um indicado de cigarro. E aí você não tem filho. Tá? O professor já não vai botar quanto depende de detalhe, não. Como você pode botar, não falei, 15 em 15 é tudo que ensina. Nem tudo deve ser escrito, né? Se você quiser anotar para fora, você vai anotar também.
Você vai achar uma? Adesivos são semanais. Tá copiando, filho? Então, olha tá doido aí. Eu tava olhando. Também. Tira a do olho. Ó, a gente já teve aqui. Eu dei um conteúdo todo para vocês dormirem na hora certa. Expliquei para vocês o que é relógio biológico. Eu tô com sono, bora. A importância do sono. Não. Vou nem ser louco. Causa estresse. Abre o caderno, Pedro. É conteúdo da prova, viu? Se vocês quiserem revisar para responder as questões, é bom copiarem. Eu tenho ainda, ó, anel vaginal. Hora de aventura. 8h50. Ouço. No terceiro ali, que é rápido, pode ter Pode ser dois tipos. vai ter na prova, não sei. Só o assunto vai todo, né? Não, mas esse negócio aqui, Aí eu não sei, né? Quem escreveu ainda para minha oportunidade. então Posso falar. Anel. A última prova eu acho que eu vou fazer no conteúdo todo, do ano todo. O que é que vocês acham? Vai pra fechar então. Ô, pessoas, tem adesivos. Não, acho que não. Até agora não. Professor, Alguém Liga. pelo menos que sim. a prova do seu tá bem fechada. Fechado, né? Como assim, fechou? Fechado é quando é só do marca X. Aberto é quando você busca. Aí, Ouço. Adesivo semana. A prova de vocês não deixam mais fácil. Vou mudar isso aí, a oportunidade vai ser diferente, né? É muito difícil. É tão difícil escolher uma letra para fazer. Né? Mas vai ser a turma só Eu desse só estava né? sendo dele. E a de arte. Mas vai ser todas desse em arte. A prova de vocês também é na de arte. Aleluia. Vai ser feita. É, né, Adriel? Todo mundo tem que servir alguma coisa, né? Você tem que ser perfeito. Eu sou perfeita. Você é ninguém, porque ninguém é você. Eu quero ser Vai arrumar, funciona. Só que você deixa eles serem com você. Eu também tô dando né? É massa, Você Você deixa de ser dependente do cigarro, você dependente do... Ei, professor, eu preparei. Vai copiar, vamos ver se tá copiando, tá? Levante a máscara. Ó, eu ainda tenho anel vaginal, que é o anel que eu boto, que tem a função de ser espermicida. O que é espermicida? Ele mata os espermatozoides, certo? Implante, que é quando eu boto um adesivo dentro da vagina, ou do útero, no caso, né? E pílula do dia seguinte. A famosa pílula do dia seguinte. Não, aí o cara, pode, relaxa agora. Eu boto pra fora antes. 9 meses depois, amor. Pílula do dia seguinte. Tem gente que toma tanta pílula do dia seguinte que já tá em 2050, né? Já viu essa piada? Não. Enfim. Ó, Essa piada de velho. ó. O que é a pílula do dia seguinte? Pelo menos eu já preparei. Ó. Ó, a pílula do dia seguinte é para ser tomada 72 horas após o ato sexual. Certo? Mas tem esse nome porque você toma depois. Eu sou um cara que disse assim, eu fui comprar do dia seguinte, aí deu dois, né? Eu tive uma mulher olhando pra outra. Não,
Se tiver duas, é porque uma você toma 72 horas e outra 12 horas após você ter tomado a primeira. Professor, se você tomar antes. Você diminui Ó, baixo. a eficácia da pílula. Ei, joga de volta aí, joga de volta aí. Ó, a pílula é a seguinte, o que, é que ela vai fazer? Ela é o único exemplo aqui que não atua na ovulação, certo? Ela vai atuar na formação do zigoto. Quem lembra que é zigoto? É a primeira célula humana. Quando eu junto espermatozoide e óvulo. Certo? Quando eu junto espermatozoide e óvulo, eu tenho um zigoto que vai ser a primeira célula humana. A pílula seguinte vai resolver isso, certo? Escroto é o final que vai baixar escroto. Ei, boy, tem sangue. Então, o negócio de sangue, se cortar, faz dano. Sangue. Muito sangue. É muito, né? Mas parece que tem água dentro, olha. Então, o que? Água? Água? Mas não é uma coisa, né? Ó, pra vocês que estão de forma remota, a aula de hoje era isso. Se liguem aí na atividade que eu vou mandar pra casa, viu?